Fala galera, seja você bem-vindo ao nosso canal, vamos falar sobre. E hoje a nossa aula vai ser sobre Doutrina e Convênios 81 a 83. O tema dessa aula já é bem interessante, porque tem a ver com o que o Senhor nos dá, na verdade, e o que Ele nos pede em volta disso. Então, se você gosta de falar desse assunto, se você gosta de estudar aí sobre doutrina e convênios, sobre o Vem e Segue-me, não deixa aí de dar uma curtida no canal e também, se desejar, faça a sua inscrição no canal também, beleza? Para começar, a gente vai falar alguma coisa relacionada à parte histórica disso. E o tema da nossa aula vai ser porque a quem muito é dado, muito é exigido. Isso tem muito a ver com o nosso chamado. E essa sessão, na verdade, de 81, ela foi dada a um irmão chamado Jesse Gauls. Esse irmão, em março de 1832, ele foi chamado para ser conselheiro do presidente Joseph Smith, na presidência do sumo sacerdócio. Isso era o início, na verdade, da organização da primeira presidência, como a gente conhece hoje em dia. Então, essa Doutrina e Convênios 81 é uma sessão que fala um pouquinho das responsabilidades de um sumo sacerdote, ou seja, de alguém que está atuando ali na primeira presidência. Então, foram prometidas algumas bênçãos e também foi falado nessa sessão sobre alguns deveres relacionados a um sumo sacerdote da primeira presidência. E Jesse Golsey foi aquele que recebeu essas orientações, só que depois de um certo tempo ele acabou se afastando, né? Ele acabou não sendo fiel àquele chamado. E em seguida, Frederick J. Williams, ele foi chamado em seu lugar. Então, o nome do irmão Golsey ele acabou sendo substituído pelo nome do irmão Williams nessa revelação. Porque, na verdade, a revelação não foi dada especificamente para o irmão Jesse. Ela foi dada para o chamado que o irmão Jesse tinha naquela situação. E isso é bem interessante, porque Doutrina e Convênios, as revelações que o Senhor passava em Doutrina e Convênios para Joseph Smith, muitas vezes eram direcionadas para específicas pessoas. Mas essas revelações servem para a gente. Então, isso que a gente vai ver hoje durante essa aula. Muitas revelações que foram dadas ali para Jesse Gauls, mas depois passou a ser para Frederick G. Williams e outras pessoas, né? Essas revelações acabam servindo para a nossa vida também, quando a gente aplica aquilo para a nossa vida. Lá em 1 Néfero 19, versículo 23, fala um pouquinho sobre isso, né? Que as revelações são dirigidas a pessoas específicas, mas essas revelações podem ser aplicadas em nossa vida. Lá é falado o seguinte: e li-lhes muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Ou seja, é exatamente isso que nós precisamos fazer com as escrituras. Muitas vezes, por estarem citando o nome de outras pessoas ou falando para outras pessoas, às vezes a gente não presta muita atenção naquilo, principalmente quando a gente está lendo Doutrina e Convênios, né? Mas se a gente começar a aplicar aquilo para a nossa vida, a gente vai começar a compreender que muitas dessas revelações são aplicáveis em nossa vida pessoal, em nossa vida como membro da igreja, em nossa vida familiar. E existem 3 perguntas aqui que a gente pode, logo de cara, falar um pouquinho sobre em Doutrina e Convênios 81. Por que o Senhor nos dá chamados em sua igreja? Então, vamos pensar nessa pergunta. Quais são as bênçãos de servir fielmente um chamado? E se a pessoa decide não cumprir fielmente com o seu chamado, o que acontece? Então, são 3 perguntas que eu gostaria que vocês pudessem comentar aí embaixo nos comentários. Por que o Senhor nos dá chamados em sua igreja? Por que será que isso acontece? Quais são as bênçãos de servir fielmente em meu chamado? E se a pessoa decide não cumprir fielmente o seu chamado, o que acontece? Vamos ler um pouquinho sobre o que foi dado como orientação a Frederick G. Williams. E fala o seguinte, em Doutrina e Convênios 81, versículo de 1 a 2. Em verdade, eu te digo, meu servo Frederick G. Williams, atende a voz daquele que fala, a palavra do Senhor teu Deus, e ouve o chamado para o qual é chamado, ou seja, o de sumo sacerdote na minha igreja, e conselheiro de meu servo Joseph Smith Jr., a quem dei as chaves do reino,
às quais pertence sempre a presidência do sumo sacerdócio. Olha que interessante, né? Ele falando sobre Joseph Smith, ele fala, a quem eu dei as chaves do reino, às quais pertence sempre a presidência do sumo sacerdócio. Então, essa presidência do sumo sacerdócio, ela é presidida pelo presidente da igreja, ou seja, pelo profeta. Esse profeta, ele possui todas as chaves do sacerdócio. Então, a gente precisa entender duas coisas. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem aqui na terra para que ele possa agir em nome do Senhor aqui na terra. Então, o sacerdócio ele vai ser usado de acordo com a vontade realmente do Senhor. Então, nós vamos fazer o papel de o que o Senhor faria se ele estivesse aqui no nosso lugar. Basicamente é isso, o sacerdócio, né? Ele dá essa possibilidade para nós utilizarmos esse poder dele aqui na terra. A chave do sacerdócio, as chaves, na verdade, elas são possuídas pelo profeta. Então, todas as chaves, ou seja, todos os poderes relacionados, né, ao sacerdócio, a esse poder de Deus aqui na terra, elas são ministradas pelo profeta da igreja. Tem uma citação no Manual do Instituto que fala o seguinte, essas chaves são o direito de presidência, o poder e a autoridade de governar e dirigir todos os assuntos do Senhor aqui na terra. Então, com essa chave, o profeta ele tem o poder e a autoridade para governar todos os assuntos do Senhor aqui na terra. Aqueles que as possuem têm autoridade para governar e controlar a maneira pela qual todos os demais podem servir no sacerdócio. Todos nós poderemos obtê-lo, é-nos permitido, porém, usá-lo somente conforme formos autorizados e dirigidos pelos que possuem as chaves. Esse sacerdócio e chaves foram conferidos a Joseph Oliver Cowdery por Pedro, Tiago e João, por Moisés e Elias e outros profetas antigos. Elas têm sido dadas a todo homem designado como membro do Conselho dos 12. Mas como se constitui o direito de presidência, podem ser exercidas plenamente apenas pelo apóstolo sênior aqui na terra, isto é, o presidente da igreja, que seria o profeta. Permite-me repetir muito simples e enfaticamente que temos o santo sacerdócio e que as chaves do reino de Deus estão aqui conosco. São encontradas tão somente em a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Por revelação a Joseph, o Senhor disse que essas chaves pertencem sempre à presidência do sumo sacerdócio. Bem, irmãos, eu penso que uma coisa deve estar absolutamente clara em nossa mente. Nem o presidente da igreja, tampouco a primeira presidência ou a voz conjunta desta com os 12, hão de desencaminhar os santos ou transmitir ao mundo algum conselho contrário à intenção e vontade do Senhor. Isso é bem importante nós compreendermos, né? Que o presidente da igreja ele possui realmente a autoridade para poder ministrar as verdades a todas as pessoas, não somente aos membros da igreja, mas a toda a humanidade. Os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 possuem todas as chaves do sacerdócio necessárias para governar a igreja. Aqui, numa citação da New Era, de maio de 2012, fala o seguinte, somente o presidente da igreja tem o direito de exercer todas essas chaves. Ele delega essas chaves a outros que presidem na igreja. Então, esse poder, ele é transmitido também para outras pessoas, ele é compartilhado, né, com outras pessoas que lideram a igreja. Por exemplo, presidentes do templo, presidentes de missão, presidentes de estaca, presidente de distritos, bispos, presidente de ramo e presidente de coros, inclusive presidente de coros de diáconos e mestres. Então, essas pessoas recebem, então, parte dessa responsabilidade para que o trabalho possa ser feito aqui na Terra, possa ser controlado. Mas existe realmente um guia, né, de como isso deve acontecer. E esse guia é somente autorizado e feito pelo presidente da igreja. Lá em Doutrina e Convênios 81, versículo 5, fala o seguinte, portanto, ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem
e fortalece os joelhos enfraquecidos. Aqui a gente tem algumas perguntas que podemos utilizar também para poder entender um pouquinho mais esse versículo. Olha lá que fala sobre qualquer cargo, né? Posição que nós temos na igreja. Ser fiel. Nós precisamos ser obedientes para podermos receber revelação para aquele cargo que nós estamos exercendo no momento. Ocupa o cargo para o qual te designei. Ocupa, ou seja, não deixa aquilo ficar jogado ao léu, né? Nós precisamos entender que quando nós temos um cargo, isso é uma responsabilidade. E é uma responsabilidade muito importante para que possamos ajudar outras pessoas. O cargo está lá, na verdade, não é para que a gente possa ter as glórias dos homens, né? Ou a gente possa mostrar todo o nosso conhecimento, nada disso. O cargo está ali para que nós possamos ajudar outras pessoas. E é isso que fala aqui. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, o que podemos fazer, ou como nós podemos fazer para ajudar uma pessoa que tenha mãos que pendem? Como podemos erguer essas mãos dessas outras pessoas? Como é que podemos ajudar aquelas pessoas que estão com os joelhos enfraquecidos? Como é que podemos fortalecer essas pessoas? Nosso trabalho, na verdade, quando temos um cargo, uma responsabilidade na igreja, é ajudar outras pessoas a se fortalecerem. Essa é a nossa responsabilidade maior. É claro que eu me preparar para o cargo que estou exercendo, eu entender mais, estudar mais, isso é super importante, lógico. Mas eu preciso ter em mente que o meu trabalho principal vai ser relacionado a ajudar outras pessoas. Então, tem uma outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui para a gente. Como é que o serviço fiel em nosso chamado nos ajuda a fazer um grande bem para as pessoas a quem servimos? E como que isso promove a glória de Deus? Como é que eu servindo fielmente no meu chamado vai me ajudar a ser um grande bem para as pessoas às quais nós servimos? E será que isso vai promover realmente a glória de Deus? Como é que essa glória de Deus vai ser promovida por meio desse serviço que eu estou prestando? Então é importante pensarmos um pouquinho sobre essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente está servindo na igreja para mostrar para outras pessoas, né? Mostrar para outras pessoas que nós entendemos de um assunto ou que nós é meio que mostrar a glória dos homens, né? GH. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Precisamos realmente pensar que quando estamos servindo para a glória de Deus e não a glória dos homens. E precisamos pensar que estamos servindo para ser um bem na vida de outra pessoa. Lá em Doutrina e Convênios 82, versículo 3 a 4, fala o seguinte: porque a quem muito é dado, muito é exigido. E o que pecar contra a luz maior, receberá condenação maior. Invocais o meu nome pedindo revelações, e eu vou-las dou. E se não guardais minhas palavras, as quais vos dou, vós vos tornais transgressores. E justiça e julgamento são a penalidade afixada pela minha lei. Aqui, na verdade, nós temos o tema da nossa aula, né? Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Quando nós temos chamados na igreja, responsabilidades no evangelho, nos é dado muito. E é, consequentemente, exigido bastante dessa pessoa que tem esse chamado. Porque, na verdade, naquele momento, nós estamos sendo, né, instrumentos na mão de Deus para que possamos ajudar outras pessoas. E o que pecar contra a luz maior receberá condenação maior. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Na verdade, é uma mordomia, é uma responsabilidade que nós temos, e o Senhor, Ele dá essa promessa para a gente, né? Ele vai nos dar mais luz, só que por termos mais luz e conhecimento, mais vai ser cobrado da gente. Lá também tem um outro versículo que fala o seguinte, é o versículo 5, 6 e 7. Portanto, o que digo um a um, digo a todos, vigiai,
porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. E a ira de Deus está acesa contra os habitantes da terra. E ninguém faz o bem, pois todos se desviaram do caminho. E agora, em verdade, eu vos digo, eu, o Senhor, não vos atribuirei pecado algum. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Mas a alma que pecar, retornarão os pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Olha que coisa séria aqui, né? A alma que pecar, retornarão os pecados passados. Vamos ver o que o manual do Instituto fala sobre isso. O presidente Brigham Young falou o seguinte, ele ensinou que é da salvação que ora possuímos e da presente influência do Espírito Santo que necessitamos geralmente para nos tornarmos ou mantermos no caminho seguro. Quando uma pessoa se recusa a cumprir os requisitos mais elevados dos céus, os pecados que outrora cometeu voltam a cair sobre a sua cabeça. Sua antiga retidão dela se aparta e não é levada em conta de justiça, mas se ela continuar em retidão e obediência aos requisitos dos céus, está continuamente salva através do batismo, da imposição de mãos e pela obediência aos mandamentos do Senhor e a tudo que dela é requerido pelos céus. Ela está salva agora, na próxima semana, no próximo ano e continuamente, e está preparada para o reino celestial de Deus, quando chegar o momento indicado para herdá-lo. Quando nós pecamos, né, e continuamos a pecar, nós nos afastamos da presença do Espírito. Na verdade, a gente se torna meio que insensível à presença do Espírito, né, à influência dele. Então, consequentemente, a gente começa a cometer outros pecados, né? E isso aqui é uma coisa muito séria. A alma que pecar, retornarão os pecados passados, se nós não tomarmos cuidado com isso. Então, é uma outra responsabilidade que nós temos. Lá em 82, versículo de 8 a 10, fala o seguinte, e também vos digo, dou-vos um novo mandamento para que compreendais a minha vontade concernente a vós. Quando ele fala aqui novo mandamento, ele se refere à revelação adicional que o Senhor estava prestes a dar sobre como estabelecer a firma unida. Então, essa era na verdade, era um grupo para poder ajudar alguns membros da igreja, né, que precisavam de ajuda, como posso dizer, financeira, ou ajuda material, para que pudesse sobreviver a algumas coisas que estavam acontecendo. E ele continua, ou em outras palavras, dou-vos instruções sobre como agir perante a mim, a fim de que isso se transforme em vossa salvação. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Aqui é uma escritura bem clara. O Senhor, ele vai fazer a parte dele quando nós fizermos a nossa parte. Mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não temos promessa alguma dele. Essa promessa é cessada. Então precisamos fazer a nossa parte. E é interessante notar isso, porque muitas vezes a gente esquece que nós fizemos um convênio com o Senhor. E esse convênio, ele traz consequências para a gente, bênçãos e responsabilidades. Esse versículo nos mostra um aspecto da natureza básica de Deus, a maneira como ele trata seus filhos e a razão que ele tem para confiar nesses seus filhos. O elder Talmage, ele declarou, o mormonismo ensina que Deus considera a si próprio responsável pelo cumprimento da lei, como espera que sejamos. Ele nos deu um exemplo de observância da lei. Creio que algumas décadas atrás seria uma heresia dizer isso, mas nós temos o parecer divino concernente a isso. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Ele opera através da lei, e não há arbitrariedade ou capricho nessa lei. Então, existe uma lei e ele opera segundo essa lei. Quando deixamos de guardar os mandamentos que o Senhor nos deu para orientar-nos, não temos direito de receber as suas bênçãos. Isso foi dito por Joseph Fielding Smith. Guardem os mandamentos, sejam fiéis a cada convênio e obrigação,
e o Senhor os abençoará mais do que jamais sonharam. Então, olha que importante isso que ele fala. Quando deixamos de guardar os mandamentos, não temos direito de receber as suas bênçãos. Sejam fiéis a cada convênio e obrigação, e o Senhor os abençoará mais do que jamais imaginaram. Isso está lá em Ensinamentos do Presidente da Igreja, Joseph Fielding Smith, de 2013. Eu gostei muito dessa citação, né? E é importante prestarmos atenção nisso, para que possamos ter as orientações do Espírito. Lá no versículo 19 da seção 82, fala o seguinte: todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Será que realmente estamos procurando o interesse de nosso próximo? Será que nós estamos procurando realmente as bênçãos relacionadas que o Senhor tem prometido, mas não somente a nós, mas também aqueles que servimos? Será que os nossos olhos realmente estão fitos na glória de Deus? No versículo 14, fala um pouquinho sobre Sião. Falou o seguinte: pois Sião deve crescer em beleza e em santidade, e suas fronteiras devem ser expandidas, suas estacas devem ser fortalecidas. Sim, em verdade eu vos digo, Sião deve erguer-se e vestir suas formosas vestes. Sião deve crescer em beleza, né? Aqui no manual fala o seguinte: a lei que o povo de Deus tem que viver para ser digno de aceitação na vista do Senhor é indicada pelo texto que o Senhor já tem dito há muito tempo. Esse povo precisa crescer em beleza perante o mundo, possuir um encanto interior que possa ser visto pela humanidade como reflexo da santidade e suas graças inerentes. Os limites de Sião, onde podem viver os justos e puros de coração, devem agora começar a se alargar. As estacas de Sião precisam ser fortalecidas. Tudo isso para que Sião possa erguer-se e resplandecer pela crescente diligência na execução do plano de salvação pelo mundo afora. Quando fala que Sião deve crescer em beleza, né, que deve ser linda, não somente por fora, mas por dentro principalmente. Tudo isso para que Sião possa erguer-se e resplandecer sua crescente diligência na execução do plano de salvação. Eu gostaria de deixar aqui 4 dicas para nos ajudar, para que possamos estar melhores em nossos chamados, para que possamos estabelecer Sião de uma forma melhor. Primeiro, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que Deus ele tem um plano eterno para nós. Segundo, precisamos confiar em Jesus Cristo e no poder da expiação. Esse poder da expiação é relacionado a arrependimento, é relacionado aos milagres que a expiação pode trazer em nossa vida. Então, confiar em Jesus Cristo. Terceiro, confiar nos sussurros do Espírito. E para isso nós precisamos fazer a nossa parte, para que os sussurros do Espírito possam fazer parte de nossa vida. E quarto, confiem nos conselhos dos profetas atuais. E isso é bem interessante, porque nós temos as revelações hoje em dia de profetas atuais. E nós temos a chance de poder compreender essas coisas de uma maneira que outras pessoas não têm. Dallin Oaks, ele falou o seguinte: o que nos difere da maioria dos outros cristãos, na maneira pela qual lemos e usamos a Bíblia e outras escrituras, é nossa crença na revelação contínua. Para nós, as escrituras não são a única fonte de conhecimento, mas elas precedem a fonte principal. O conhecimento mais sublime nos vem por meio da revelação pessoal. Então, confiar realmente nas palavras do profeta vivo, confiar nas orientações que esse profeta e a primeira presidência têm falado para nós. Então, confiar em Deus, confiar em Cristo e sua expiação, confiar nos sussurros do Espírito e confiar no conselho dos profetas atuais. Eu gostaria de encerrar essa aula com uma citação do presidente Ballard.
E ele falou o seguinte: em nosso discipulado, temos muitas exigências, preocupações e designações. No entanto, algumas atividades devem sempre ser a base de nossa condição de membro. Portanto, o Senhor ordena: ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos, que a gente falou lá em Doutrina e Convênios 81, versículo 5. Esta é a igreja em ação. Esta é a religião pura. Este é o evangelho em seu verdadeiro sentido. Socorrer, erguer e fortalecer aqueles que precisam de ajuda espiritual e material. Para isso, nós temos que visitar e ajudar nossos irmãos, para que seu testemunho de fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo, e sua expiação esteja firmemente estabelecidos no coração deles. Isso está no discurso do presidente Ballard, Malharona, de 2018, Dádivas Preciosas de Deus. Que possamos lembrar dessas coisas, irmãos, e que possamos realmente confiar naquilo que o Senhor tem estabelecido para a gente. Nós temos as chaves, nós temos tudo o que precisamos para poder fazer esse trabalho. Nós temos um profeta vivo, nós temos o guia para nos ajudar para que esse trabalho possa acontecer. Mas ele vai acontecer de acordo com as orientações do Espírito, de acordo com a ação que eu vou fazer em minha vida para ajudar outras pessoas. Precisamos lembrar bastante disso. E eu deixo esse desafio para a gente e essa aula para que possamos realmente lembrar dessas coisas. O Senhor realmente ele nos ama muito e ele quer que nós possamos voltar à sua presença, mas ele também quer que nós possamos ajudar outras pessoas a voltarem à sua presença. E nossos chamados estão aí para fazer com que isso aconteça. Então, eu deixo essa aula com vocês e lembrando, né, para vocês poderem curtir o canal, compartilhar o vídeo e se desejarem, podem se inscrever aí no canal também, beleza? Não esqueça, eu deixei algumas perguntas também aqui durante o vídeo. Comenta aí nos comentários logo abaixo, beleza? Eu deixo essa aula então com vocês e até a próxima no nosso estudo do Vem e Segue-me. Tchau, tchau.